Teremos, a partir desse momento, a segunda edição do mês tecnológico. Esta feita teremos a participação do juiz de direito Marivaldo Dantas. Queremos registrar como fator de brilhantismo para esse encontro a presença do secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, Gerânio Gomes, magistrados de todo o Estado do Rio Grande do Norte e servidores do Poder Judiciário. Queremos também destacar a participação do coordenador do Sindicato dos Servidores da Justiça do Rio Grande do Norte, Gerson Nilson Martins. O webinário de hoje é para capacitar e explicar aos magistrados e servidores acerca das funcionalidades de cada sistema de tecnologia da informação e comunicação. Já contamos com a presença do nosso palestrante e, ato contínuo, vamos destacar um currículo resumido do Dr. Marivaldo Dantas de Araújo, MBA em Poder Judiciário pela Fundação Getúlio Vargas, bacharelado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, bacharelado em Ciências da Computação pela mesma universidade. Desde o ano de 2004, exerce a função de juiz de direito desta egrégia corte. De janeiro de 2021 até agora, juiz corregedor auxiliar do Tribunal de Justiça deste Estado. Também foi juiz auxiliar da presidência do STJ, Superior Tribunal de Justiça, juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, CNJ. Em julho de 2014, exerceu a função de secretário-geral adjunto do Conselho Nacional de Justiça. De maio de 2009 a maio de 2013, juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça. De janeiro de 2009 a maio de 2013, juiz auxiliar da presidência deste tribunal. De 2002 a 2004, foi promotor de justiça do Estado do Rio Grande do Norte. De 94 a 2002, exerceu a função de servidor do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, primeiro como técnico judiciário, nível médio, depois como analista judiciário em nível superior, especialidade em analista de sistemas. Participação como expositor em palestras, seminários, cursos, programas de treinamento e curso de formação inicial de juízes, este formulado pela Infam. As principais áreas de atuação do nosso palestrante são processo eletrônico, gestão documental, tabelas unificadas e estatísticas do Poder Judiciário. Convidamos, neste momento, para desenvolver o tema, o nosso convidado desta segunda edição do mês tecnológico da Secretaria de Tecnologia, Informação e Comunicação deste Poder Judiciário, o juiz de direito Marivaldo Dantas de Araújo. É um prazer vê-los aqui, vários, não vou citar os nomes porque são várias telas, mas muitas pessoas conhecidas, muitos amigos e amigas que estão vendo, né, essa explanação. Eu vou compartilhar a tela aqui, eu fiz uma pequena apresentação em PowerPoint, o nosso tempo é curto, né, eu vou direto aos pontos, e a nossa apresentação hoje, o desafio é em 45 minutos falar algo sobre o PJE, né, que não seja repetitivo e, obviamente, não poderá ser abrangente, né, é pouco tempo. Então, a gente tentou dividir isso em uma agenda com 5 pontos, algumas considerações iniciais, a atualização do PJE pela Secretaria e Gabinete, atividades de impacto nas estatísticas, esse é o nosso grande, digamos assim, grande ponto. Algumas dúvidas que parecem ser recorrentes entre os usuários, certo? E há um espaço de perguntas para que os usuários que estão nos vendo possam fazê-lo através do chat ou mesmo pedindo a abertura do microfone. Eu acho que esse é o grande ponto, né, do evento. Em considerações iniciais,
Primeiro, esse não é um curso que ensine a utilização completa do PJE. Para a gente poder alinhar as expectativas. Para vocês terem uma ideia, o treinamento do PJE para magistrados, de forma muito concisa, foi dado em uma manhã, né, um turno. Para servidores, foram 3 turnos. Esses treinamentos estão disponíveis na área do PJE, eles continuam disponíveis e continuam válidos, digamos assim, até porque a versão foi a mesma. Eles foram feitos para a época da implantação do processo judicial eletrônico na área criminal. Então, isso junho, julho de 2020. Então, é impossível em 45 minutos a gente falar tudo do PJE. Ou seja, essa palestra não é para quem não conhece o PJE. Ela é para quem utiliza o PJE. Ok? E aí fica a grande expectativa, a grande pergunta. O que falar em 40, 45 minutos, que é o tempo regulamentar, digamos, dessa nossa apresentação? Eu não diria nem que o nome disso é uma palestra, é uma conversa com vocês em que eu começo com um monólogo, digamos assim, e em algum momento as pessoas que estão ouvindo poderão ter uma participação mais ativa. Dentro dessa, eu resolvi fazer um corte, né? Um recorte, isso inclusive sugestão de Rodolfo, que é o gerente hoje, o gestor, o servidor gestor do projeto PJE, né? Rodolfo Trindade, nosso servidor. Ele disse: doutor Marivaldo, vamos falar das atividades que impactam as estatísticas. A SGE sempre está nos demandando isso, porque cada vez que a vara não faz algo como deveria ser, isso impacta sempre negativamente, certo, gente? Sempre negativamente as estatísticas da própria vara e quando isso se soma às estatísticas do Poder Judiciário. Sempre tem aquela coisa, mas o mundo não é só estatística, o mundo não só é números. Nós estamos sendo todos medidos pela mesma régua. A régua do justiça em números, a régua da menor taxa de congestionamento, do maior cumprimento de metas. Então, é impossível fugir disso. Eu posso dar a melhor qualidade jurisdicional e devo dar ao meu trabalho, mas, usando a expressão bem popular, é um olho no peixe, outro no gato. Não dá para não olhar para os números de sua unidade jurisdicional. É suicídio, digamos assim. Então, nesse contexto de recorte, né, de um ponto, a utilização do PJE primeiro grau, em linhas muito amplas, ele é dividido em atividades de secretaria e atividades de gabinete. As principais atividades, a gente pode resumir, é a criação de modelos de documentos. Muita gente tem dificuldade nisso daí, certo? Referencia o manual, como é que cria documento, como é que copia documento, a estrutura de documentos do PJE. As pessoas às vezes fazem comparação, mas no SAG eu tinha documento de instituição, documento da vara e documento pessoal. O PJE só não tem documento pessoal. Até porque, venhamos e convenhamos, não existe propriedade intelectual do servidor público sobre qualquer produção que ele faça no exercício do seu trabalho. Então, essa história de que o modelo é meu e eu não cedo para ninguém, isso não tem sentido. Então, os modelos são da instituição, estão vinculados a todo o tribunal e só o administrador pode colocar, ou são da vara. E qualquer pessoa pode copiar modelos de uma vara para outra, certo? Quando eu fui falar sobre uma live que teve sobre, depois de um mês do PJE criminal em Natal, a gente foi falar, eu falei especificamente sobre essa parte. Eu acredito que isso esteja gravado, foi uma live da Smarne. A produção de documentos, vista aqui como expedição, e aí a produção de documentos de gabinete, despacho, decisão, sentença, e a produção de documentos feitos pela secretaria, né? Se expedem certidões, se expedem termos, se expedem editais, etc., etc. E os atos de comunicação. Esse é o núcleo duro, digamos assim, do sistema. Por que eu não posso falar de todas as tarefas? O PJE é baseado em fluxo, com várias tarefas. Eu coloquei aí o nome inúmeras tarefas no fluxo, com comportamento especializado,
porque eu vou pensar algumas tarefas dessas de comportamento especializado que correspondem a tarefas que têm um impacto muito grande quando não feitas de forma adequada ou quando bem feitas nas nossas estatísticas. Por outro lado, difere o mundo de processo eletrônico do mundo de processo físico, PJE e SAGE. Alguns vão dizer, mas eu já usava o SAGE eletrônico, virtual. São sistemas diferentes, com comportamentos diferentes. Então, a gente precisa adaptar, inclusive, a nossa percepção. Nem tudo que fazia antes, eu posso fazer agora, ou há coisas que são feitas de forma diferente. Vejam que, dentro dessa perspectiva, eu separei, com base num documento que é a SGE, que é a nossa Secretaria de Gestão Estratégica, que faz toda a avaliação numérica, né, em conjunto com a CETIC, da nossa produção do tribunal inteiro, o planejamento estratégico, o acompanhamento da estratégia. Ela mandou um documento para a CETIC dizendo, olha, a gente precisa que se fale de tais aspectos. Eram uns 10 aspectos. Alguns a gente não conseguiria colocar agora, em tão pouco tempo. Outros estão em modificação. Por quê? Ou porque o CNJ alterou tabelas processuais, que é o caso de audiência, ou porque o CNJ fez alterações na forma como a questão é medida, né? Rodolfo acaba de colocar aí um link sobre o manual de como fazer modelos. E isso é um ponto. A gente não tem utilizado adequadamente a área de tutoriais, de vídeos, de manuais, de modelos que existe no nosso site. É uma área aberta não só para nós do Poder Judiciário, juízes e servidores, mas para todos. E tem manual e mini vídeo para tudo, basicamente. Então, é sempre importante esse ponto. Então, uma atividade que impacta bastante é essa da questão das suspensões de processo. Certo? E aí eu vou fazer sempre uma comparação com o SAGE, não é porque é melhor ou pior, eram modos diferentes de trabalhar e as tabelas também mudaram e mudou a percepção do CNJ sobre isso. Então, por exemplo, lá no SAGE tinha uma movimentação de servidor, processo suspenso. E aquilo ali suspendia o processo, só que o CNJ disse, não, eu só considero o processo suspenso aquele que tem uma decisão ou despacho do magistrado suspendendo, né? E aí eu coloquei as duas árvores de suspensão, a 25 é a árvore de decisões de suspensão, a 11.025 é a de despachos de suspensão, e se não existir no processo essa decisão com movimentações específicas, o processo não é considerado suspenso, nem para o GPS Juiz, nem muito menos para o novo DataJude, que é como o CNJ vai fazer a avaliação das nossas informações. Ao final de tudo isso, eu vou dar uma pincelada sobre o DataJude para vocês. Então, se vocês colocam a movimentação correta, bonitinha, ou seja, o juiz tem que dar uma decisão, um despacho, e aqui um alerta, os modelos, despachos iniciais, controle remoto, que eram muito utilizados nas varas de execução fiscal. CITSE, ultrapassado o prazo, 200 coisas, né? Aí lá no fim dizia que, não sendo encontrado bens, suspendo o processo por 1 ano, depois por mais 5 anos, a história da prescrição intercorrente. Esse despacho controle remoto, ele não serve para o PJE nessa parte da suspensão. Quando chegar nessa parte, vai ter que ser feita a conclusão para que seja movimentado uma decisão ou despacho, de acordo com a estrutura das tabelas, de suspensão daquela execução. Somente com a decisão ou despacho é que a secretaria vai conseguir escolher, essa segunda coisa,
Em análise de secretaria, eu fiz questão de tirar uma fotozinha do pedaço, a última atividade em paralelo que pode ser feita, é suspender processo. Ah, se eu clicar aí o processo está suspenso, não. A análise de secretaria serve para você escolher para onde você está mandando o processo. Eu estou mandando para a tarefa de suspender processo. Eu não estou imediatamente suspendendo o processo. Ok? Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. A análise de secretaria, aquela lista de quadradinhos com o nome do lado, ela serve para você criar tarefas que podem, inclusive, ser feitas ao mesmo tempo naquele processo. Digamos que eu tenha 20 opções lá. Eu poderia, em tese, marcar as 20 opções, depois a opção 1, que é seguir com as opções marcadas, algo assim, e ele ia criar 20 tarefas diferentes para aquele mesmo processo que poderiam ser feitas por pessoas diferentes. Certo? Isso é muito comum, voltando lá ao despacho controle remoto, quando diz que é para citar, já fazer Bacenjude, Infojude, Renajude, quando chega nessa fase, a pessoa já cria as 3 tarefas, ou 4 ou 5, Serasa Ajude, de todos os sistemas. Eu não preciso fazer isso de forma sequenciada, é uma quebra no paradigma da própria palavra processo de marcha para frente, né? A marcha agora ela pode ser em paralelo. Várias atividades sendo feitas ao mesmo tempo, inclusive por pessoas diferentes. Uma coisa interessante é, todo processo que é suspenso por qualquer dessas movimentações, ele sai da taxa de congestionamento líquida. Ou seja, hoje o CNJ, ele nos compara tribunais, compara unidades, com base na taxa de congestionamento. Que, para quem não entende, quando eu digo que 98% é a taxa de congestionamento de uma vara, significa que em um ano só saiu 2% dos processos que entraram naquele ano combinado com o que existia antes. Ou seja, é muito ruim. A média nacional da justiça estadual é em torno de 60 e poucos por cento. Eu não vou arriscar números aqui que eu não vi os últimos, mas os nossos juizados, por exemplo, aqui sempre tem em torno de uns 20 pontos percentuais nessa faixa abaixo da média de taxa de congestionamento da justiça comum ou da média geral. Esse é um dado de que quanto menor, melhor a taxa de congestionamento. Então, esse 889 que está aí, que é aquele por decisão judicial, ele não exclui o processo da taxa de congestionamento. E eu explico por quê. O CNJ entendeu o seguinte, ora, se tem movimentações específicas para cada situação que a lei prevê como suspensão, e essas são as hipóteses em que eu posso imaginar de tirar da taxa de congestionamento líquida, o 889 é uma suspensão, eu vou dar uma expressão bem coloquial, foi tirado da cabeça do juiz. Tudo bem, ele pode usar, mas não vai ter esse condão, como a gente às vezes gosta de usar, né, de retirar da taxa de congestionamento bruta, na realidade, da taxa de congestionamento líquida, que em geral é menor do que a bruta. Um exemplo, as pessoas ficam dizendo, mas Marivaldo, os inquéritos eles estão tramitando com o Ministério Público, eu não tenho nada a fazer com isso, eu vou suspender esse inquérito. Aí eu digo, por qual motivo? Ou eu vou arquivar provisoriamente o inquérito. Eu disse, não existe essa determinação lá no Conselho Nacional de Justiça. A gente pode até tentar, via Conselho, SGE, o pessoal das tabelas, Departamento de Pesquisa Judiciária lá do CNJ, que é responsável por essa parte de estatísticas, mas eles não existem. Então, olha, 889, por decisão judicial, essa suspensão aí é uma suspensão para ser pouco usada, quando realmente não existia outra solução e você realmente precisa suspender o processo, porque ela não impacta nada nas nossas estatísticas. O processo é contabilizado como se ele tivesse em andamento para nós. Mas vamos para frente, né? Que não é só de suspensão vive o homem.
ou a mulher, né? Eu tenho que também agora atender a resolução do CNJ de falar os dois gêneros. Esse suspenso processo aí no meio ficou... Eu até tinha tirado, mas parece que eu usei uma versão anterior. Atividades de impacto nas estatísticas, arquivamento e baixa. Essa é que impacta mesmo. E aí é algo que a maioria dos colegas pergunta, mas eu julgo tanto e minha taxa de congestionamento não baixa. Aí eu digo, olha, é porque a taxa de congestionamento só baixa com a baixa. Não é o julgamento que baixa a taxa de congestionamento. O julgamento é uma parte, é necessária, é indispensável. Mas você só tira o processo do seu acervo ou quando você arquiva, ou quando você sai da parte da fase de conhecimento para a fase de cumprimento de sentença, alterando a classe processual. Para ter uma ideia dessa alteração de classe processual, não é sequer matéria aqui desse nosso bate-papo, né? Aí vocês devem estar dizendo, mas eu entrei aqui para falar sobre PJE, não é sobre estatística, não. Bom, como não dá para falar tudo de PJE, a opção foi falar daquilo do PJE que atinge mais as nossas estatísticas. Fora julgamento, gente. Isso aí, julgamento e decisão, lançar as movimentações corretas do magistrado. Eu não vou nem falar sobre isso. Isso aí é como se fosse o feijão com arroz. É básico. Quem só usa movimentos genéricos, vai ter muita dificuldade, porque o DataJude, como você vai ver lá na frente, ele pressupõe que os tribunais e cada um de nós estejamos utilizando a integralidade das tabelas, da forma como é preceituado, colocando todos os complementos. Para ter uma ideia, a parte de violência doméstica tem uma movimentação que tem 37 a 47 complementos, né? Eu disse a Diego um dia desse, ele foi e contou, e realmente eram as 47 complementos. É uma coisa absurda na minha concepção, mas não fui eu que criei aquilo ali. E a gente precisa prestar contas, enfim. Então, o arquivamento é realizado na opção 3. Quando eu digo opção 3, é de análise de secretaria. A gente brincava muito que a análise de secretaria é a rodoviária do PJE. É por onde todos os processos passam e você fica avaliando, esse aqui vai para tal canto, esse vai para Macaíba, né? Felipe, que eu acho que está por aí. Esse outro vai para Areia Branca, ou vai para Sul, né, Cris? Né? Ou vai para... Ou seja, para onde esse processo vai? O que é que vai ser feito dele? Qual é a próxima tarefa a ser realizada nele? Análise de secretaria junto com agrupadores é o coração do PJE. Tem que ser feito todos os dias. O diretor de secretaria, o chefe de secretaria, ou a pessoa que foi, digamos assim, encarregada de fazer isso, tem que fazer, porque senão o processo não anda. E aí vocês vão perguntar, mas não tem automatização? Algumas coisas tem, e outras não. Né? A doutora Patrícia Gondinha, que é entusiasta da automatização, e eu também sou. Mas, às vezes, a automatização pressupõe, enquanto a gente não está no limiar do IA, do aprendizado de máquina, pressupõe que alguém deu informação muito específica e muito correta, anterior, para que o sistema tome decisões. Né? Se a informação anterior não é correta, não é precisa, a decisão, e quando eu digo decisão, não é uma decisão judicial, vou fazer isso ou aquilo, vou mandar para o núcleo de perícia, ou vou mandar para cumprir na central de mandados um mandado. Para arquivar, há diversas hipóteses legais de arquivamento. Essa é a palavra que está escondida aí por suspender processo, é arquivamento. A escolha da opção leva a uma movimentação automática que foi determinada no fluxo. Eu não escolho mais a movimentação no PJE. Eu escolho a forma. Por exemplo, estou arquivando pelo artigo 40 da LEF. Internamente, o PJE sabe qual é o arquivamento provisório lá. Eu estou arquivando definitivamente. Ele sabe qual é, que é a de baixa. Então, a gente fez o contrário. Ao invés do servidor precisar saber qual é a movimentação, ele precisa saber o que é que ele tem que fazer. O sistema,
entre aspas, sabe, né, foi programado para lançar as movimentações corretas. E isso é um ponto muito interessante, é que as pessoas às vezes perguntam como é que eu lanço a movimentação XYZ no PJE? Eu digo, não lança. Você faz a tarefa e quando termina a tarefa, o sistema lançou a movimentação correta. Então, é uma certa mudança de paradigma, principalmente para as varas criminais, né? Natal, que foi a última fronteira, foi dia 30 de outubro. Então, nós temos o quê? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, estamos completando exatamente 6 meses hoje da implantação do PJE criminal 100% no estado do Rio Grande do Norte. Conseguimos fazer isso de 15 de abril de 2020, com a Sul, que foi a primeira comarca, e aí meu agradecimento total a Suzana, a Aline, Diego, a cada um dos juízes de Açu que foi entusiasta da gente lançar e ser totalmente PJE lá. Fomos verdadeiros cobaias, né? Mas eu acho que nenhum de nós se arrepende. Se não fosse o PJE, os processos criminais teriam parado completamente por causa da pandemia. A gente foi digitalizando, o processo de réu preso não teve nenhum problema, ninguém foi solto por excesso de prazo por causa de não fazer audiências, e a coisa foi natural. Então, hoje estamos fazendo 6 meses. As varas, eu tenho um grupo com diretores e chefes de secretaria de varas criminais de Natal, e Mossoró e Parnamirim, que foram as 3 que não tinham PJE de jeito nenhum, até hoje. Mas a gente já está naquela coisa de que eles se ajudam. Hoje eu sou muito mais um outro leitor, uma pessoa que fica mapeando como é que está, se tem alguma coisa muito diferente. Mas, em geral, alguém tem uma dúvida, poucos minutos depois, uma das pessoas chega e, digamos assim, e responde. E aqui eu não podia deixar de fazer um breve registro de graça, que é a chefe de secretaria de uma das varas criminais de Mossoró. Eu não vou arriscar o número, porque eu sou muito ruim, às vezes, dessa coisa, mas que é uma servidora do público, como dizia o ministro Aires. Ela realmente dá toda a opinião, ajuda os colegas, tá ali no coisa. E era esse o funcionamento que a gente queria para o grupo, certo? Desculpa às vezes ficar divagando, mas é porque são tantas coisas que acontecem, tantas pessoas que trabalham, tantas pessoas que dão sangue. Eu dei o exemplo de Graça, que é representando todas essas pessoas. Então, quando você faz isso, o processo é arquivado e baixado. Beleza, um a menos no seu acervo, um a menos para contar na sua taxa de congestionamento, um a mais para contar na sua estatística. Esse é o fim que a gente espera para o processo. Não é só ser julgado, é ele chegar ao fim completo. Tem um monte de coisa sobre arquivamento. Eu posso arquivar processo que está apenas com mandado de prisão, etc, etc. Não vou entrar nesses detalhes, porque houve uma alteração substancial ano passado na resolução das tabelas. Os tribunais podiam criar movimentações próprias, e desde julho, agosto do ano passado, não é mais possível. Inclusive, a doutora Patrícia me passou aqui uma proposta de portaria conjunta em que a gente, do TJ, vai ter que extinguir várias dessas movimentações. Uma delas é aquela história de tramitação direta de inquérito, que já foi extinta, né? Só falta a PADCAL oficial, digamos assim. Aí as pessoas me dizem, mas tem um provimento da corregedoria que prevê. Eu digo, olha, mas existe pela hierarquia das normas uma resolução da corregedoria dizendo que não pode. Olha, a resolução do CNJ dizendo que não pode. Posterior. Então, uma nova portaria ou um provimento da corregedoria vai só adequar a norma local ao âmbito nacional. Mas voltando, se deixar eu faço um hiperlink. Quando você arquiva, tudo de bom para a sua vara, né? Um outro ponto é reativação. E aqui tem 2 pontos específicos. Em cada tarefa de arquivo ou de suspensão, você pode reativar o processo. Ou seja, não há uma tarefa específica que eu estou lá longe e vou atrás para reativar. Você
tem que ir na tarefa onde está o processo de reativação, aliás, arquivado ou suspenso, e reativar. Tem várias perguntas no chat, depois eu vou tentar passar rapidamente por aqui, tá certo? E tentando explicar para vocês. Então, na reativação de um processo que está arquivado ou suspenso, em geral, há formas, em geral não, em todas, há uma forma de desarquivar ou reativar os processos. Algumas exigem uma decisão do juiz determinando que reative, certo? Eu não tenho tempo de mostrar aqui isso dentro do PJE em cada um dos pontos, mas quando você entra lá, vai ter assim, desarquivar o processo, ou remeter concluso para decisão de finalização da suspensão, ou remeter concluso para decisão acerca do desarquivamento, certo? Então, cada tarefa dessas, quando a gente diz desarquivar, ele já lança a movimentação correta, que é esperada pelo CNJ e pelo GPS Jus, né? Nosso GPS judiciário, né? Digamos assim. Então, nós não precisamos nos preocupar com a movimentação. A movimentação está entranhada na tarefa. Eu preciso realizar a tarefa de forma adequada. E é isso que eu estou dizendo. A escolha leva ao lançamento automático da movimentação adequada. Estou vendo que já faz 32 minutos que eu estou apresentando. E quero deixar espaço. Vou dar uma, digamos assim, uma corridazinha. E outro ponto que eu quis trazer é essa questão dos processos criminais, certo? Primeiro, gente, é indispensável o cadastramento das abas, procedimento de origem e indiciamento nos processos criminais. Leia-se, nos processos criminais, que quando eu vou dar entrada neles, pede essas duas abas, porque tem alguns que a gente entendeu que não eram necessários. Exemplo, para que é que eu preciso, num pedido de liberdade provisória ou num habeas corpus, informações sobre o procedimento de origem, o indiciamento? Eu não preciso disso para nada. Então, a gente aqui, quando eu digo a gente, é o grupo de trabalho de implantação do criminal, entendeu que era melhor classificar dentro da administração do PJE esses processos como não criminais. O GPS Jus diz que ele é criminal, o CNJ diz que ele é criminal, tudo. Mas eles não estão dentro do grupo de processos criminais que precisam dessas duas abas. Vamos ser bem direto. Se eles não têm lá, não precisa, não tem o que preencher. Mas se precisa, está lá, tem que ser preenchido. Por quê? Sem elas, o processo não é incluído no serviço criminal do CNJ. Essas informações ficam gravadas lá no CNJ sobre esses processos. E hoje, o doutor Diego vai falar, provavelmente, quando for falar de novas funcionalidades, a versão que nós temos hoje do TJ, do PJE, ela não verifica se não existe lá o processo e cria o processo, coisa que virá na nova versão, isso vai ser transparente para o usuário. Então, se a gente não cadastrar no primeiro momento, a gente vai ficar com esse processo capenga até o fim dos tempos, ou melhor, até o momento em que a nova versão chegar, e espera-se que isso resolva. Ok? Então, eu até tinha pedido a Rodolfo, porque vários membros, delegados de polícia, escrivães principalmente, com quem eu também tenho um grupo eu participo de um grupo que também está no mesmo nível de servidores. Eles próprios já estão se ajudando. Raras vezes eu preciso intervir. E aí, do jeito que eu fiz, com graça nos servidores, eu vou fazer com Cristiane, que é escrivã de polícia em Mossoró e Baraúna não, Carnaubais, se eu não me engano. A gente brinca que ela é a musa do PJE das delegacias, porque ela está sempre ajudando, sempre encontrando soluções. É uma pessoa realmente dedicada. Bom, então, se você não cadastra, não é possível cadastrar as informações criminais, que era o antigo histórico de passe lá do SAGE, certo? Isso vai ter efeitos lá na frente. Um outro ponto aqui,
Não sei se vocês estão vendo bem, esse lugarzinho aqui é um recorte. Eu recortei um pedaço do PJE, do que a gente chama de autos digitais. Quando a gente chama autos digitais, significa que, se eu estou numa tarefa, eu clico lá no número do processo, no nosso painel atual. No painel novo vai ser diferente, é como se fosse uma folhinha de papel assim escrita. E a partir dali eu vejo a lista de movimentações, a lista de documentos, o que se chama de timeline do processo. E se eu clico no... Tem gente que chama de... Todo nome. Eu chamo 3 barras horizontais, outros chamam de sanduíche. Realmente lembra, né? Parte do pão de cima, de baixo o recheio. São 3 barrinhas horizontais. No canto superior direito de quem olha, né? De quem olha, e que está aí um trechinho. Onde é que eu cadastro informações criminais? Aqui. Mas tem hora que aparece, tem hora que não aparece. Bom, não aparece se o processo não for criminal. Primeiro ponto. Né? E aí, nesse local tem que ser cadastrado tudo da vida do réu. Prisões, solturas, recebimento de denúncia, condenações ou absolvição, etc, etc. Isso porque, logo acima, vocês estão vendo que tem assim, certidão criminal. Se todas as informações estiverem bem cadastradas, é possível eu gerar uma certidão daquele processo. Basicamente, fazendo uma comparação grosseira, uma certidão de pé do processo. E tudo que aconteceu no processo para aquela pessoa. Ok? Se tiver vários réus, você precisa fazer isso para os vários réus. Aí, doutor Marivaldo, não tem como automatizar isso? Eu digo muito, olha, a automatização existe quando a informação está estruturada. Hoje nós estamos entrando num mundo em que as máquinas estão entendendo linguagem natural. Linguagem natural é da forma que eu estou falando ou que vocês estão me ouvindo. A gente é um computador muito bom para isso. E é ruim para fazer cálculos matemáticos complexos e rápidos. O computador é o contrário. Ele é muito bom para fazer cálculo e muito ruim, ou era muito ruim, de entender linguagem natural. Estamos avançando. Mas venhamos e convenhamos que a atividade jurisdicional não é uma coisa simples. Né? Não é a mesma coisa de você ensinar um robô a atender telefone sobre reclamação dos serviços, digamos assim. Bom, me aproximando do fim da explanação para a gente realmente abrir. Dúvidas muito recorrentes, certo, gente? Como é que eu faço para cadastrar ou intimar o MP? O Ministério Público é único e indivisível, ele deve ser intimado lá naquela pessoa, Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Só que a Portaria Conjunta 33 do ano passado, ela traz a forma como você deve cadastrar MP e Defensoria. Além desses, digamos assim, órgãos públicos, deve ser cadastrado também a promotoria específica, de modo que no painel do promotor, pelo menos isso até agora é assim, no painel do promotor, o PJE consiga fazer filtros que são configurados pelo Ministério Público e tentar mandar para cada promotoria específica apenas as suas intimações. Aí muitos colegas dizem, eu vou tentar escolher a intimação de uma determinada promotoria e não aparece a procuradoria, que são aqueles 3 bonequinhos. Né? É um bonequinho maior, uma cabeça maior e 2 pequenininhas, assim, parecem 3 florzinhas assim junto, que é o símbolo de procuradoria. Você nem vai encontrar, porque essa procuradoria está vinculada ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Como está vinculada à Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte. O cadastramento como parte ativa ou passiva ou custos legis da Defensoria ou do Ministério Público, no caso de custos legis, é apenas uma forma que foi conseguida aqui no Rio Grande do Norte para facilitar lá para a instituição parceira, né?
Como é que eu faço para alterar segredo, sigilo ou processo de documento? A pessoa quer ir naquela aba outros, retificar a autuação e ela quer mexer em segredo e sigilo. Não é ali. É naquela mesma parte dos autos digitais, uma outra aba que chama segredo ou sigilo. Em segredo ou sigilo, você pode marcar ou desmarcar o segredo ou sigilo do próprio processo, atribuir visualização quando o processo é em segredo e marcar segredo ou sigilo para documentos ou movimentações. Ok? Isso vai ter uma mudança muito grande na nova versão. Isso é coisa para a participação do doutor Diego. Outro ponto. Como é que eu cadastro conflito de competência? O juiz aqui fez um ofício suscitando um conflito de competência, eu quero remeter eletronicamente para o Tribunal de Justiça. Não é assim. Porque quando você remete eletronicamente ao Tribunal de Justiça, em grau de recurso, ele gera um outro processo no Tribunal de Justiça, um processo recursal, e paralisa o processo embaixo. Esse é um ponto. A gente precisa que o processo fique embaixo ativo, porque, teoricamente, o relator do conflito de competência, se ele não resolver de cara, ele tem que dizer qual é a vara que é competente para as medidas de urgência naquele processo. Certo? E essa vara tem que ficar com o processo tramitando normal, direto. Então, isso você teria que entrar no segundo grau, cadastrar o conflito de competência, ou o RESE. Mas tem RESE que eu não preciso que o processo fique aqui embaixo. Beleza, mas tem RESE que precisa. Se você tem 20 réus num processo de tribunal do júri, 2 recorreram, você vai fazer para 18, você vai mandar em grau de recurso o processo todinho como RESE da pronúncia de 2 e deixar de julgar 18, não vai. Né? Antes você não fazia tipo instrumento e mandava para o tribunal físico, é a mesma coisa, você vai entrar no segundo grau e cadastrar o RESE. Ou, o que eu fazia muito, inclusive com agravo em execução, atribuía ao advogado, após aquela fase de juízo de retratação, ele mesmo dá entrada no RESE ou no agravo em execução penal no Tribunal de Justiça. Como espécie, o guia de execução penal dentro do PJE. Réu preso tem que ser no BNMP 2.0. Inclusive, o doutor Henrique Baltazar nos passou uma proposta de alteração do Código de Normas, etc., que está em análise lá dentro da Corregedoria, para deixar isso mais claro. Por quê? Porque é o BNMP 2.0, e aí uma coisa para vocês. O BNMP era Banco Nacional de Mandados de Prisão. Na gestão da ministra Carmen, quando botaram esse 2.0, ele mudou de nome, mas não de sigla. É Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. Então, todos os mandados, cumprido, não cumprido, alvará de soltura, tudo que se refere à prisão tem que ser feito no BNMP 2.0. Ok? Inclusive das varas cíveis. E esse é um ponto. A vara civil diz, mas eu não uso, estou de plantão, eu vou fazer no SAGE. Não é para ser assim, é para todo mundo ter acesso ao BNMP, se usa no plantão, usar naqueles dias no plantão. Então, a guia de quem não está preso é um documento dentro do PJE. Terceira Vara de Açu tinha feito, diversas varas já fizeram, em que você faz como se fosse um apanhado de tudo. As versões mais recentes, é possível já fazer uma vinculação com o CEU, certo? Versões mais recentes do PJE. Não sei se já entra na 219, que é a nossa próxima atualização, mas isso vai ficar mais simples e mais fácil. Ok? E aí a obrigatoriedade de uso do BNMP 2.0, ela já existe. Existe uma resolução do CNJ. A gente está vivendo um mundo de portarias, ou seja, eu vou precisar
quando eu digo eu, nós, instituição, vamos precisar mudar código de normas, mudar isso, mudar aquilo, porque a pessoa diz, não, mas não tem essa obrigatoriedade no código de normas. É como se eu dissesse assim, não, mas não tem na Constituição. Bom, tem uma resolução do CNJ dizendo que é obrigatório o uso do BNP 2.0. Isso desde 2018, eu acho, talvez antes. Vou contar aí para trás, antes do ministro Fux, foi o ministro Toffoli, que já passou 2 anos, mas, ou seja, há uns 3 anos isso daí já acontece. Né? Então, chegamos ao final aqui, é um espaço aberto para perguntas. Não sei como vocês vão fazer o controle de microfone, eu vou dar uma olhada aqui no chat para ver o que é que tem que poderia não ter sido respondido. Gostaria de fazer uma pergunta, viu, doutor Marivaldo? Pois não, doutor Cícero. Bom dia a todos que estão participando, colegas servidores, meu caro Marivaldo, nosso Bill Gates da informática aqui do nosso Obrigado. Brasil, do nosso TJ. Grande figura. Amigos, são 2 questões bem ligeirinhas. A primeira, nós temos vara de fazenda pública, são 6 varas, nós temos em média 8 mil processos por cada vara. 70% desses processos por aí hoje são processos de execução, os processos de conhecimento, quando a gente termina, eu, pelo menos na minha vara, eu tenho uma portaria, terminou, vai começar a execução, automaticamente o processo é arquivado. Eu determino que a secretaria arquive. Certo? Só que nós temos, as varas de fazenda estão pouquíssimos funcionários, a minha tem 4 funcionários na secretaria. Eu estou com mais de 2 mil processos, todos nós estamos na secretaria para cumprir. Tá? Então, esses processos que estão arquivados, 1 mês, 2 meses, 3 meses depois, 6 meses, o advogado vem promover o cumprimento de sentença. E o processo está arquivado. Então, ele entra na secretaria, o processo fica lá com análise da secretaria. Por que a própria secretaria, se é um simples cumprimento de sentença, ou é uma execução de uma ação coletiva que transitou em julgado, uma execução individual, por que a secretaria mesmo ela já não faz esses arquivamentos, ela já não determina? Eu fiz uma portaria, mas o PJE não consegue, não me deixa fazer isso. Então, a secretaria tem que fazer conclusão para me botar uma decisão, desarquive-se o processo, cite-se a Fazenda Pública para fins de impugnação na forma do artigo 535, pá. Porque a própria secretaria, poderia ser o PJE, facilitar que a própria secretaria fizesse isso. Isso foi o fluxo que foi definido na época, quando foi... Facilitava muito, porque tem lá milhares de processos nessa situação. Aí eles têm... Olha, eu tirei o pessoal do meu gabinete o mês passado para passar 1 mês na secretaria arquivando processos. Arquivamos 800 e tantos processos. Não foi nem 1 mês, foram 15 dias. Né? Eu estou tendo que fazer isso todo mês, porque senão fica lá, não consigo. Nós estamos com mais de 900 processos para arquivar. E eu não posso, por exemplo, eu, juiz, eu não posso entrar na secretaria e fazer um arquivamento de processo. Eu não posso, o PJE não me permite fazer isso. Eu gostaria de fazer isso nos domingos de manhã, por exemplo. A forma que tem é o senhor ter um perfil de secretaria. Se eu mostrar aqui, eu tenho 200 perfis no PJE. E esse é um ponto. A ideia... Desculpa a minha ignorância, eu não sabia. Agente juiz pode fazer a maioria das atividades do servidor. Não todas. Uma vez eu até cheguei a conversar com o doutor Diego. Várias vezes a gente tem conversado muito sobre isso, e inclusive ele agora é o coordenador do comitê gestor do PJE do Estado. Né? E você está fazendo uma brilhante gestão, vai fazer melhor ainda. Sobre isso, que é muito ruim aquela visão do juiz que só vê o gabinete. Ela é tranquilizadora quando o seu gabinete está bem, mas ela pode ser a visão do inferno quando você olha lá na secretaria e vê que a secretaria está estourada. Então, você estava vivendo... É o nosso caso. A gente estava vivendo uma autoilusão, né? Eu estou 100% zerado, está tudo bem. Quando você olha para a secretaria, então, a opção foi deixar que a maioria das tarefas, até porque o juiz é o gestor da sua vara e ele vê. A grande maioria ele consegue fazer. Poucas coisas não consegue. E uma dica, se você for pesquisar o número de processos ali naquelas caixas, pesquisar caixa ou pesquisar tarefa, e não encontrar um processo que você sabe que existe, é 99% de chance desse processo estar numa das tarefas de secretaria que você, como juiz, não pode ver. Exatamente. É batata, como se diz. Já aconteceu comigo, a primeira vez eu me desesperei. Quando é que terá esse processo?
A sorte é que eu tinha o perfil de secretaria, entrei e percebi essa diferença. Aí uma vez eu cheguei, Diego, vamos fazer o seguinte, vamos pegar todas as tarefas de secretaria e botar para juiz também. O grande problema é o seguinte, o PJE ele é baseado em fluxos, e quando um processo entrou num determinado fluxo, quando você muda o fluxo, ele não sai para o novo fluxo, entendeu? Só os novos processos que entram naquele fluxo. Então, sempre tem probleminhas técnicos para fazer essas modificações. Indo direto ao ponto. O doutor Diego está aí, junto com o Rodolfo, para tentar revisar essa questão do fluxo. Processo arquivado provisoriamente, onde eu dei uma olhada, você entra e já diz assim, desarquivar o processo direto. É uma tarefa de servidor que ele clica e já desarquiva. No caso dos arquivamentos definitivos, ele realmente pede uma decisão. E tem alguns que têm as duas opções, desarquivar ou mandar para o juiz para decidir se desarquiva. Entendeu? Então, assim, a gente talvez tenha que dar uma revisada nessas tarefas todas, para ficar um pouco mais simples. Mas é isso. A sugestão que fica. Perfeito. Como é que eu faço meu perfil na secretaria? Preciso da FETIC ou eu posso fazer direto? Você só solicita no Agile, olha, eu gostaria de ter também perfil de secretaria. Mas aí eu já digo ao Agile, por favor, entrem lá naquele pessoa física e coloque como perfil padrão do doutor Cícero o perfil de magistrado na vara que ele é titular. Porque sempre que ele entrar, ele vai entrar primeiro nesse perfil. É muito chato a gente ter que ficar escolhendo o perfil que mais usa, tá certo? É uma dicasinha besta, mas ajuda. Obrigado. Nada. Em relação aos movimentos que não contam como a suspensão, doutor, não teria como excluir? Não. O único que não conta é o 889. Ele existe como uma última opção quando nenhuma das outras suspensões é possível. Mas ele não pode ser excluído porque ele é uma movimentação prevista pelo Conselho Nacional de Justiça como possível, tá certo? Essas outras, processo suspenso do SAGE, por exemplo, quem tem muito processo físico deve ver no GPS Juiz, lá no fim, criou-se um local que chama relatório de inconsistências, acho que é assim. E um deles é suspensões de processos onde não existe a decisão de suspensão. Existe esse tal de processo suspenso, mas não existe a decisão. O camarada tem que fazer conclusão do processo para o juiz para que dê a decisão ou despacho de suspensão, se for o caso. Ou reativar o processo no SAGE, com aquele reativado, para que o processo volte a andar e não fique nesse limbo, né? Que no SAGE estava suspenso e dentro do GPS Juiz ele não é considerado suspenso. Alguma outra pergunta? Doutor Marivaldo, eu enviei as perguntas para o WhatsApp para o senhor. Certo. Paulo Maia, quando eu homologo um acordo, já pago ou julgo extinto em execução, cumprimento de sentença, eu mesmo cumpro a decisão e arquivo o processo. Depois que eu apertar a tecla arquivar definitivamente, a secretaria ainda precisa fazer mais alguma coisa? Não, Paulo. Você fez tudo. É aquilo que eu estou dizendo. O juiz, existe mais ou menos uma presunção do que quem pode mais, pode menos. A grande maioria das tarefas do sistema não são de juiz. Vamos combinar que as nossas são minutar, analisar a minuta, assinar as minutas. Todo o resto é trabalho de secretaria, que pode, a grande maioria, ser feita por juiz. Veja que se você assinar uma sentença unitariamente, ele vai aparecer na sua cara. Deseja publicar, deseja fazer intimação automática de advogados. Aquilo, inclusive, gente, por exemplo, intimação automática de advogado foi uma proposta do Dr. Lamarck para Paulo Porto. Aquilo não existe nas versões nacionais, aquilo ali é coisa do Rio Grande do Norte. O Dr. Lamarck, na época, propôs. Por quê? Porque ele tinha muito processo sentenciado sem cumprimento. Então, para ele, valia muito mais a pena terminar de sentenciar e fazer o cumprimento, mandar intimar. Aquilo ali tem proposta de evolução, né, Rodolfo, doutor Diego? Faz um tempão a gente não consegue. As mãos do tribunal em TI é muito pouca, é muita ideia boa e pouca gente para fazer. Mas vamos para frente. Paulo Pereira. Doutor, eu queria fazer uma pergunta. Doutor, porque assim, quando nesse processo suspenso, existe a opção lá de... Porque tem uma portaria do tribunal que antigamente esses processos que a gente não localizava bens,
a gente suspendia, né? Aí tem uma portaria, não me lembro de 2018, não me lembro de quando é, que o tribunal expediu várias tratando dessas situações de arquivamento, para incentivar o arquivamento desses processos. Então, tem uma opção lá em arquivar, né? Quando a gente arquiva, tem arquivar e tem lá processo procurando localização de bens ou do devedor, coisa desse tipo. É assim? Isso, é na fase de cumprimento de sentença, que antigamente só existia para a lei de execuções fiscais, e o novo Código de Processo Civil trouxe, acho que 921, se eu não me engano, uma das hipóteses é bens não encontrados, né? É justamente esse arquivamento causal e suspensão. Justamente. Aí, nessas execuções fiscais ou cumprimento de sentença, que o juiz dá aquela decisão, inclusive com aquele despacho de controle remoto, normalmente eu estou fazendo o seguinte, eu estou botando lá em arquivar, porque eu estou dando a certidão, mencionando a portaria, ao invés de suspender, propriamente dito, ele fica lá em arquivo. Lá em arquivar, execução, aguardando localização do devedor ou bens. Então, na prática, eu superei um pouquinho, não sei se está correto, essa problemática da movimentação de suspensão. Porque quando é com a falta de... Quando é para ficar... Aquela questão da prescrição, 5 anos, né? 1 ano, depois 5 anos. Então, eu não estou botando mais em suspensão. Eu estou botando em arquivar, aí arquivamento. Arquivamento lá, execução, né? Localização de bens e devedor. Quem está falando, entendeu? Por favor? Quem está falando? Segundo, eu sou chefe de secretaria da primeira vara de Apodi. Perfeito. Segundo, a má notícia. A grande maioria dessas portarias que a gente fez aqui, na época da gestão do desbravador expedito, elas precisarão ser revogadas ou modificadas substancialmente, porque nós não podemos mais criar essas movimentações locais que foram previstas nessas portarias. Né? Mas não adianta a gente falar em tese agora, enquanto a coisa não está fechada. O que eu digo é que a doutora Patrícia, essa semana, passou, salvo engano, será uma portaria conjunta, presidência e corregedoria, como eu estou como juiz auxiliar da corregedoria, essa parte geralmente sou eu que analiso lá, óbvio, eu, doutora Karine, levo ao corregedor, enfim, é um trabalho a várias mãos. E deve sair brevemente novidades sobre isso, né? Isso. Porque, assim, essa tarefa específica ficou muito... Eu uso ela porque, por exemplo, até para a gente analisar daqui a 5 anos, né? Quando passar o prazo prescricional, para a gente analisar e movimentar esse processo para um arquivamento definitivo, uma extinção, se a gente botar tudo no limpo lá, suspenso, fica muito difícil localizar. Então, se for, como vai ser excluída essa tarefa, seria interessante, em suspensão, se criar uma suspensão específica. Tem a suspensão do artigo 40, né? Sim. Da LEF. Mas podemos analisar, sim. É bom que o doutor Diego está aí, Rodolfo, estão anotando essa questão de mudança de fluxo. Isso tudo é fluxo, né? As movimentações existem, mas a gente não consegue lançá-las individualmente sem a tarefa. Para a gente tentar pegar outras pessoas, segundo, eu vou considerar assim como respondida, certo? Hoje... Não, estou satisfeito. Tá bom. Adriana Santiago, colega, a secretaria tem dificuldade de cumprir alguma decisão urgente caso tenha sido colocado na pasta de conclusão para despacho, por exemplo. Sempre tenho que tirar uma foto e enviar por WhatsApp para o servidor. Tem outra forma de fazer, por exemplo, colocando um aviso no PJE que se trata de urgência, é aquela questão. Hoje, o PJE, ele trabalha... e eu não sei nem como é que a pessoa cumpriria, certo? Não tem como cumprir sem estar na secretaria o processo, a não ser que faça por fora. A pessoa pega aquilo ali e faz um ofício, digamos que era um cumprimento que era para oficiar a Secretaria de Saúde, tal coisa. Ele vai ter que fazer por fora. Ele, na realidade, vai ter que tirar o processo da conclusão, né? Que hoje é certidão de conclusão sem efeito, ou o juiz vai ter que despachar. Esse é o grande ponto, para poder fazer. O que, às vezes, as pessoas fazem é juntar documentos lá por aquela coisa de juntar documento, que não é a forma mais correta. Ali é como se fosse um peticionamento do advogado. Aí a gente usa para não tirar o processo da conclusão. Só que, por exemplo, se eu estou fazendo a intimação do poder público, que pode ser feita toda pelo
pelo próprio PJE. O concluso é uma das tarefas que não pode ser feita em paralelo com outras. Ou o processo está concluído, ou ele não está concluído. Não tem processo concluído e na secretaria ao mesmo tempo, certo? Toda aquela listinha que vocês veem, arquivar processo, vários tipos de conclusão. Concluso para decisão de urgência, concluso para despacho, concluso para não sei o quê, concluso para inicial, concluso para homologação. Todos os conclusos, eles só podem ser feitos sem ser em paralelo com outra tarefa. Então, se ele está concluído, a secretaria não pode fazer nada. Tem que quebrar a conclusão e voltar. Doutor Marivaldo, eu acho eu entendi. eu acho que a dúvida falando, eu acho que era para chamar a atenção do servidor que existe aquele processo de urgente na parte concluso. Se a movimentação não poderia ser feita pela movimentação, Marivaldo, se eu dei uma decisão de tutela de urgência, mas o processo estava concluído para despacho, ele vai para a pasta de despachados e não para decisões de urgência. Se fosse para a pasta de concluso de despachados urgentes, porque aqui talvez aqui a pergunta estava como concluso para despacho e não despachados, entendeu? A saída, você quer dizer. A saída. Tem que verificar, Rodolfo, como é que está essa saída. Até onde eu lembre, mesmo quando, por exemplo, o processo está concluso para despacho, se você faz uma sentença, ele coloca como sentenciado, certo? Mas decisão liminar... Não. Decisões, não. Se ele está para despacho... porque às vezes é um desbloqueio do Bacenjude, que é urgente, mas... se ele for para a pasta de bloqueio, desbloqueio, tem 300, 400 processos na fila. Hoje, da forma que está, você não tem como marcar com urgência do cumprimento, porque eu teria que... veio marcada antes, né? No pedido, concluso para decisão de urgência. Se é marcado antes, como concluso para decisão de urgência, todos os processos dessas pastas vão para despachados urgentes? Sim. Então, eu teria que tirar da pasta de despachados, de despacho... Na realidade, o despachados é tipo assim, para onde é que eu vou mandar? Em geral, é só para você saber que veio do gabinete. É aquela velha história, estou recebendo do gabinete, entendeu? No processo físico. Vou conferir aqui, agora eu vou para onde é que vai. Em geral, o que acontece é que ele manda para a análise de secretaria, na análise de secretaria, que é a rodoviária, ele diz, não, isso aqui eu vou bloquear, eu vou desbloquear, ou eu vou intimar o Estado, ou eu vou gerar uma carta precatória. Ou seja, o despachados decididos é apenas um lugar que diz assim, olha, veio do gabinete. Se é urgente, eu tenho que olhar com urgência para saber o que é que eu vou fazer com eles. Entendeu? Então, assim, eu vou continuar fazendo desse jeito, o melhor. Tirando uma foto. Eu não sei como é que vai ficar nas próximas versões. A questão da etiqueta ela é muito mais vinculada ao processo, né? Existem vários pedidos desse tipo, viu, Adriana? Da pessoa conseguir marcar. Eu terminei de despachar, eu quero marcar alguma característica de aviso para a secretaria, certo? Mas realmente não sei dizer se isso foi implementado nas versões mais novas. Aí, Tatiana, acho que disse que é a colega Tatiana Sokolowski. Se a secretaria não movimentou corretamente o trânsito em julgado da sentença e o processo ainda tramita na fase de cumprimento, é possível corrigir essa falha? Karina Patrícia, me ajude. Ou Patrícia Karina. É aquela grande questão. O que é que acontece? Vamos separar trânsito em julgado final do processo. Isso é muito importante no processo criminal, minha gente. O povo do criminal, eu me incluo como ex-juiz só criminal, certifica os trânsitos em julgado de todo mundo. Certifica que transitou em julgado a sentença contra Marcelo Dantas. Certifica que transitou em julgado a sentença contra Michel. Certifica que transitou em julgado a sentença contra Marivaldo. E o MP. Só que esses trânsitos em julgados individuais, eles devem ser aquela certidão de decurso. É como se fosse, na realidade, uma preclusão do tempo de recurso para uma parte individualizada. Só é para ter uma certidão de trânsito em julgado com a movimentação de trânsito em julgado por processo. Isso, as pessoas vão usando certificado de trânsito para 10 pessoas e passa 2 anos o processo para a SGE como se já estivesse transitado em julgado sem baixa. Certo?
coisa lá chato que fica. Você tem 75 processos transitados e julgados sem baixa. Você tem 125 processos. Então, o pessoal do criminal tem que notar isso. Só é para ter uma certidão de trânsito julgado. Tatiana, voltando ao seu ponto. A pessoa não fez a certidão de trânsito julgado da fase de conhecimento e já mudou para a fase de cumprimento de sentença. Tem 2 pontos. Até onde eu saiba, Karina, fica bem à vontade para me corrigir. O GPS Juiz considera que ele saiu da fase de conhecimento para a fase de execução. Ok? Se você, na nova classe, der outra certidão de trânsito julgado, ele vai entender que o que transitou em julgado foi a fase de cumprimento de sentença. Isso mesmo. Então, a possibilidade do PJE de fazer movimentação com data retroativa. Ok? Então... Isso mesmo, doutor Marivaldo. É melhor não mexer. É melhor não mexer. É isso, Karina? Exatamente, acontece muito, aí ele fica, o BI não consegue entender, né? Porque a pessoa esqueceu de fazer a certidão na fase de conhecimento, evolui e faz o trânsito depois. Ele fica entendendo... Que transitou a fase de cumprimento. Aí ele fica. Esse processo já devia ter sido arquivado, porque já transitou a fase de cumprimento de sentença. Ou seja, se você não fez antes de evoluir a classe, esqueça, né? Não faça mais, não lance trânsito de julgado, pelo menos em termos de certidão de trânsito de julgado, da fase de conhecimento, e quando terminar a fase de cumprimento de sentença, você lança o trânsito de julgado da decisão que extinguiu o cumprimento. É essa a forma. Oi, Mari, é Ana Lô, essa coloca não. Tudo bem, meu? Tudo bem. Na verdade, eu até acho que já tinha trocado uma ideia com você sobre isso. A minha secretaria não tinha conhecimento que era... Eu acho que essa obrigatoriedade da movimentação não é da certidão em si. Então, muitas vezes lançavam uma simples certidão de trânsito em julgado, né? E aconteceu, e isso ocorre em vários processos, não é em um, em dois, e acaba que impacta, né, nos números. Aí eu até pensei, de repente, em alterar a classe novamente, fazer a movimentação do trânsito e, depois disso, sim, modificar para cumprimento de sentença. Seria possível? Karina, isso aí vai depender de como o GPS Justo está visualizando isso tudo, né? Existe a possibilidade de você também inativar movimentações no PJE, né? Precisa de um certo nível de acesso, mas você vai lá no documentos digitais, você pode excluir uma movimentação. Que seria o caso de também excluir essa movimentação, né? Eu não sei se isso não vai ficar mais complexo para o nosso BI, que é o GPS Juiz, interpretar o que aconteceu em cada fase, certo? O vai e vem, era conhecimento, foi para cumprimento, depois voltou para conhecimento, depois voltou para cumprimento. Então, isso, como é que vai ficar interpretado? Eu concordo, confesso a vocês. E mais, não é só o nosso BI. Aí é a história do DataJude. O CNJ vai passar, já está num processo muito grande, a pegar diretamente nossos dados. Ele vai fazer as análises dos nossos dados. Se os dados da gente, e desculpa aí ficar botando singular e plural, mas aqui é coloquial, se os dados do TJRN não tiverem bem arrumadinhos, ele dá um painel de inconsistência, né, Karina? Enorme. Com inconsistência de todo tipo. O processo tem movimentação dessa, mas não tem aquela. O processo, enfim. A gente tem que ser melhor no que faz em termos de movimentação, porque a visão que o CNJ vai ter da gente não vai ser mais os deparos que a gente faz aqui, não. Tem essa história do Marivaldo. Que faz. Pois não, Marivaldo, e Karina também, eu fiquei pensando aqui, para não ter repercussão, né, negativa junto à estatística, e certificar o trânsito após já o processo na fase de cumprimento de sentença. Será que se for certificado o processo com uma certidão simples, né, mas sendo uma certidão de trânsito, porque acabou o processo de conhecimento e não foi certificado o trânsito julgado, mas para não ficar no processo, né, no caderno processual,
sem a respectiva certidão de trânsito, será que se for colocada a certidão de trânsito, mas com uma certidão simples, será que isso não resolveria sem precisar ter impacto, né, na estatística, no GPS e JUS? Resolve em termos processuais, não impacta a estatística, realmente. E um outro ponto aqui é o seguinte, o processo que sobe em grau de recurso para o Tribunal de Justiça, ele é certificado trânsito no Tribunal de Justiça. Quando desce, ele só desce a certidão de trânsito, o documento, não desce a movimentação de trânsito em julgado, certo? A gente até pensou em mudar isso, e inclusive o CNJ também está mexendo com isso, só que, às vezes, transitou em julgado lá em cima um acórdão que anulou a sentença de primeiro grau. Eu não posso trazer essa movimentação de trânsito em julgado do segundo grau para o primeiro grau em todas as hipóteses, porque senão eu vou considerar julgado um processo que, na realidade, foi anulada a sentença e que ele tem que continuar em andamento. Olha a loucura. Mas, muitas vezes, o que acontece é que transitou efetivamente em julgado a sentença que julgou o mérito, etc. Qual é a solução? É quando volta processos retornados do segundo grau. A gente descobriu isso porque Robertini reclamava demais. Está aqui a certidão de trânsito julgado, mas está o documento da certidão de trânsito julgado, não está a movimentação de transitado em julgado. É você analisar o caso concreto e dizer, olha, e lançar a movimentação específica. Existe a certidão no... Mas não tem a movimentação, isso. Porque veio do segundo grau, aí você lança a movimentação. Exato. Mas aí lançar já na fase de cumprimento, né? Não tem sentido. Chegou do tribunal, você já verifica aquilo, já lança a movimentação de trânsito em julgado. De certa forma, hoje, quando a gente evolui de classe, a gente sana a fase de conhecimento, porque a evolução de classe significa baixa da fase de conhecimento e caso novo de cumprimento de sentença ou de execução, certo? Então, você transfere o problema da fase de conhecimento para a fase de cumprimento de sentença, ou seja, a inexistência da movimentação de trânsito em julgado na fase de conhecimento, ela não tem muito impacto estatístico. Até onde eu não sei como isso vai ficar no DataJude, mas eu imagino, porque não tem norma até hoje sobre esse lançamento dessa movimentação, eu imagino que vai ficar como é hoje no GPS JUS. Nelson Lustosa aqui falou que como alimentar processos criminais que foram digitalizados. Nelson, é o seguinte, se foram digitalizados num determinado período em que o nosso digitalizador não estava criando o processo lá no CNJ, me desculpa a expressão, só quando a nova versão chegar, né, Rodolfo? Porque aí ele vai fazer a verificação e criar o processo criminal no CNJ e permitir que as informações criminais sejam cadastradas lá no CNJ. Se foram digitalizados depois, normalzinho, ele está criado lá, aparece essa aba de informações criminais, que eu mostrei uma das telas da apresentação, que vai ficar disponível para vocês todos também. E é nesse canto que você vai lá, autos digitais, informações criminais. Isaac falou sobre o RES e execução penal. Eu falei aqui sobre isso. A pergunta, eu atribuía lá na terceira vara de Açu ao advogado, certo? Explicava. Inclusive, o novo CPC, ele tem uma coisa do advogado poder entrar com agravo de instrumento na vara, certo? Isso é decorrente lá da imitação do processo do trabalho, né? em que o processo, ou seja, é uma escolha do advogado. Só que assim, eu digo, tudo bem, beleza, você escolheu fazer aqui, mas eu não tenho como entrar com isso nesse agravo de instrumento do tribunal, não. Explico em termos de sistema. Eu vou dizer um negócio, eu, como advogado, eu acho que 99% iria preferir entrar no tribunal logo e acabou-se do que ficar batendo cabeça com o juiz, porque o CPC diz que pode. Se for o caso, aí você vai ter que pedir a alguém da sua secretaria para desentranhar aquele agravo de instrumento e fazer a secretaria, o cadastro do agravo no segundo grau, né? Vincula o advogado, vincula as partes, vincula tudo, e a partir daquele momento o advogado vai ser intimado no segundo grau, certo? Até hoje é assim. Doutor Flávio, qual seria a movimentação que eu devo selecionar ao suscitar o conflito?
Boa pergunta, deixa eu dar uma olhadinha aqui na tabela de movimentos. É porque o código diz que é um ofício, né? É 1012, Marivaldo. Pronto, já descobriu, já nos passou. Fala num ofício, né? Mas, salvo engano, é uma decisão ou um despacho de conflito de competência, em que você reconhece e suscita o conflito. É interessante, inclusive, já me perguntaram se não existe como, dentro do PJE, identificar que um juiz, por exemplo, não uma questão de conflito, mas no caso de suspeição, impedimento de um determinado magistrado, quando tem mais de uma vara igualmente competente, que é o caso de Mossoró, as três cíveis, né? Algumas das cíveis têm a mesma competência, outras não têm, mas se você tem mais de uma vara na mesma jurisdição, com a competência para aquele processo, o caso de impedimento ou suspeição é redistribuição do processo. Está lá na loja, isso muito bem explícito. Se você não tem outra vara igualmente competente na jurisdição do processo, ou seja, não vai distribuir um processo de São Miguel para Pau dos Ferros, porque São Miguel é vara única, né? Aí o juiz diz que é impedido, esse processo não é redistribuído para a vara do juízo que vai substituir. Ele vai ter que entrar no PJE de São Miguel e vai ter que dar uma olhada lá. Eu botei Pau dos Ferros, mas pode ser até outra comarca. Assim, quando as competências são distintas, o processo permanece na competência de origem e o juiz substituto preside o processo. Exatamente. Para evitar... na evitar... mesma jurisdição. Em jurisdições diferentes, aí é que é mesmo. Você não pode mudar a competência territorial do processo para o impedimento da suspensão do juiz, né? Vejamos que a comarca de tal que é competente para aquele processo. Então, assim, tem chegado isso daí, eu até já anotei o artigo e tudo, mando para os colegas, está aqui, Rosivaldo foi um que disse, Marivaldo, eu estou substituindo, eu sou impedido nos processos, Rosana, tem que entrar no... Não, Rosivaldo, vocês têm 3 juizados da violência doméstica aqui em Natal, manda redistribuir, e compensa, né, entre um e outro, e é até bom para o juiz que vai receber, porque ele recebe o peso da distribuição daquele processo, que evita dele receber outro processo. Se ele fica só substituindo no de lá, aquilo ali é um trabalho, entre aspas, de graça, né? Ele está trabalhando lá, mas aquele processo não vai contabilizar para ele na carga de trabalho dele, da vara dele, e ele vai receber mais processos na competência normal dele, independente daquele processo que ele está substituindo. Marivaldo, agora lembre que no caso de suscitação de conflito, certo? Se você suscitou, você tem que mandar suspender o processo, a não ser que o tribunal diga que você continue sendo competente até que resolva o conflito. Senão você tem que colocar lá processo suspenso. Você pode até suspender, né? Porque às vezes tem medidas de urgência, né? Eu lembro, quando eu estava no STJ, chegava muito problema entre juiz de direito e juiz de trabalho. Demais, principalmente na fase de cumprimento de sentença, né? Eu suscitei mais de 100. Muito. E outra. E tem também um que é aquele dos atos executórios. A gente trabalha, ela não quer saber. Onde ela encontra bens, ela quer, desculpa a expressão, meter o pau, leiloar e pagar. Só que, às vezes, existe um juízo universal da falência. E o STJ já bateu que o juízo universal da falência da recuperação judicial é o competente. Aí chega o conflito, né? A pessoa que representa a massa ou a recuperanda entra no STJ com conflito de competência. Quem é competente para esse negócio? E a primeira coisa que tem que fazer era suspende a execução e diz que quem vai ter atribuição para as medidas urgentes é a vara tal. Lá, como a gente já sabia quem era, de cara, era sempre o competente e o juiz da recuperação judicial, porque o bem ficava lá. Se a gente dissesse que era do trabalho, eles iam vender esse bem antes do conflito de competência ser... Comigo aconteceu pior. Processos que estavam para expedir o precatório na Justiça do Trabalho, que eram de servidores que eram seletistas antes do regime jurídico do Estado do Rio Grande do Norte, em 94, estava para expedir o precatório. A Justiça do Trabalho se declarou incompetente e mandou para a gente, rapaz. Porque esse negócio está mudando demais, né? Era de um jeito, era de outro. Eu suscitei mais de 100 conflitos. Apenas 4 ou 5, o ministro que decidiu monocraticamente deixou na vara da Fazenda. O resto voltou tudo para lá.
Mas, enfim, gente, eu estou à disposição. Se tiver alguma outra pergunta, eu espero que tenha atendido. Era pouco tempo, a gente teve que fazer um recorte aí do que precisar, do que podia fazer, né? Rodolfo e SGE, obrigado, vocês deram uma dica preciosa, eu acho que ficou legal os aspectos. E, assim, nós temos treinamentos online, completo para servidor, e a pretensão é continuar, né? Rodolfo, doutor Diego, fazer mini vídeos. A gente também percebeu o seguinte, gente, que a gente está vivendo um momento em que ninguém quer ler muita coisa, ninguém quer ver vídeos longos, a gente quer coisas ad hoc. Eu tenho um Só para encerrar, Marivaldo, o pessoal de secretaria, isso é importantíssimo. Teria como ver aí uma possibilidade deles, uma opção deles colocarem a assinatura de certidões em lote, eles, o pessoal da secretaria. Por exemplo, a minha chefe de secretaria tem lá 50 certidões para assinar. Certidão de trânsito em julgado. Ela poderia assinar isso em lote? Porque não pode, né? Tem que ser uma a uma. Eu não sei exatamente trânsito em julgado, porque parece-me que em trânsito em julgado você tem que colocar a data do trânsito individual de cada processo. Esse é um aspecto, não é? Sim, sim, mas você tem vários processos no mesmo dia. Aí, em outras situações, em outras certidões, certidão de publicação, certidão de intimação. Até onde eu saiba, sim, se é assinatura em lote ou não, é uma configuração do sistema, que é feita aí pelo pessoal do PJE. Fora aquela história de mandados, que eu, quando entrei, vi que o colega Cícero estava falando sobre isso. Fora mandado, porque o mandado, a pessoa diz, mas eu estou assinando um documento como outro qualquer. Não. A complexidade de criar um ato de comunicação lá naquele mandado, entre aspas, é muito maior. Eu escolho destinatário, forma, endereço, um monte de coisas que vão me trazer ao final para uma central de mandados que eu vou escolher. Então, ali, realmente, a gente não consegue fazer a assinatura em lote daquilo dali. Isso é um ponto. Outras assinaturas de documentos, a grande maioria é uma configuração. Teria que nos passar, quando eu digo nos, é Rodolfo, pessoal do PJE, que tarefas são essas para que eles avaliem a possibilidade ou não de liberar a assinatura em lote. Ou se é porque a pessoa não está sabendo abrir a assinatura em lote. Entendeu? Marivaldo, até aproveitando a dica do doutor Cícero, a gente vai ter um webinar posteriormente com o doutor Adriano, e na nova versão ele configurou uma automatização para certidão de trânsito em julgado e certidão de decurso de prazo. Ou seja, o sistema já vai verificar se aqueles prazos foram finalizados e automaticamente já lançar uma certidão, que vai diminuir bastante o trabalho da secretaria. Isso será um webinar, acho que daqui a umas 2 ou 3 semanas. Ok? Excelente. A gente vinha discutindo com ele sobre isso, né? De acordo com a competência do processo. Aí também é o seguinte, Rodolfo, a gente vai ter que rodar scripts naquelas competências que estão erradas, né? E se um processo tiver competência criminal e tiver cível, os prazos são diferentes. Os prazos contam diferente, né? Exatamente. Vamos lá. Bom, muito boa a participação de vocês. Eu agradeço demais a afluência. E o que tiver aí no chat a mais, né, Rodolfo, a gente vai tentar responder de alguma forma. O Rodolfo, o doutor Diego, que agora é o coordenador. A gente vai, ou SGE, às vezes é coisa da SGE. Vamos fazer aí uma divisão para ninguém ficar sem resposta. Exato. Eu copiei aqui todas as perguntas que foram feitas, e essa gravação também, esse webinar vai ficar gravado, a gente pode voltar para pegar algumas que porventura passaram em branco. Logo, então, boa tarde a todos. Obrigado, doutor Marivaldo. Obrigado a todos que participaram. Tenham um ótimo dia.